Caros amigos, sejam muito bem-vindos. Preparem-se para uma revelação que pode redefinir a história contemporânea e provocar consequências geopolíticas de longo alcance ainda incalculáveis. O que você vai ouvir agora não é apenas mais um capítulo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não se trata de mais uma negociação diplomática. Não é sequer uma simples troca de informações entre governos rivais. Estamos falando de algo muito maior, muito mais perigoso e profundamente inquietante. Segundo transcrições vazadas, cuja autenticidade ainda não foi oficialmente confirmada, mas também não foi negada pela Casa Branca, um conselheiro direto do presidente dos Estados Unidos teria atuado como um agente de influência, orientando a alta cúpula do Kremlin sobre como manipular decisões de impacto militar, estratégico e geopolítico diretamente da Sala Oval. Esse conselheiro, Steve Witkoff, não é um diplomata, não é um especialista militar, sequer é um agente de inteligência. Ele é um empresário do setor imobiliário, amigo pessoal de Donald Trump, alguém que construiu sua aproximação com a presidência norte-americana não por experiência diplomática, mas por lealdade e proximidade pessoal. E de acordo com as transcrições vazadas de uma conversa telefônica com Yuri Ushakov, assessor estratégico de Vladimir Putin, Witkoff teria aconselhado diretamente a liderança russa sobre como lidar com Trump para conseguir concessões estratégicas no conflito com a Ucrânia. Entre as orientações mais alarmantes, consta a recomendação para que Putin elogiasse intensamente Trump, especialmente sobre seu desempenho nas negociações de cessar-fogo em Gaza. Witkoff teria dito que esse tipo de abordagem seria extremamente eficaz para influenciar decisões presidenciais. E, de fato, essa tática foi aplicada pouco depois, quando Putin entrou em contato com Donald Trump em uma ligação oficial no dia 16 de outubro. E mais, esse elogio precedeu uma decisão crítica. Trump, até então inclinado a aprovar a venda de mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia, armamento capaz de atingir alvos em território russo, voltou atrás após a conversa com Putin. Uma mudança de posição que surpreendeu autoridades militares dos Estados Unidos, irritou aliados europeus e deixou o governo ucraniano em alerta máximo. Mas isso não é tudo. Ao ser confrontado publicamente com a existência das transcrições e questionado sobre o conteúdo da conversa, Trump não apenas confirmou parte do teor do diálogo, como também teria declarado, segundo fontes próximas e testemunhas presentes, Witkoff tem que vender a Ucrânia para a Rússia. Sim, essas foram as palavras utilizadas pelo presidente dos Estados Unidos. Tem que vender a Ucrânia para a Rússia. Um comentário que imediatamente desencadeou protestos em Washington, incluindo entre membros do Congresso alinhados ao Partido Republicano. O congressista Don Bacon declarou que Witkoff age como se estivesse na folha de pagamento da Rússia, exigindo sua remoção das negociações. Neste ponto, surge uma pergunta inevitável. Estaria a Casa Branca sendo influenciada por interesses russos de forma direta e consciente? Eu repito, direta e consciente? Para muitos analistas, essa possibilidade é alarmante, mas não descartável. Especialmente após a revelação de um outro dado. O plano de paz em 28 pontos, apresentado por Trump como sendo de sua autoria, teria sido escrito por representantes russos e entregue a Witkoff por Kirill Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto Russo, educado em Harvard e alimentando uma ligação estratégica com Washington. Segundo vazamentos, Witkoff apenas imprimiu o documento em papel da Casa Branca. Esse plano, agora conhecido como Plano de Paz Russo-Americano, exigiria concessões territoriais significativas por parte da Ucrânia e limitaria fortemente sua capacidade militar, abrindo caminho para que Moscou dominasse politicamente Kiev sem necessidade de vitória total no campo de batalha. Em outras palavras, transformaria a guerra armada em vitória geopolítica.
E em meio a esse cenário, a Ucrânia, que já perdeu milhares de vidas e viu sua infraestrutura destruída, poderia agora ser levada a uma negociação que sacrificaria sua própria soberania, um retrocesso sem precedentes. A situação torna-se ainda mais crítica quando analisamos o contexto militar atual. Desde o início de 2025, sob Trump, os avanços russos foram constantes, mas extremamente lentos. Em 11 meses, Putin conquistou menos de 1% de território adicional, mas às custas de mais de 200 mil baixas russas entre mortos e feridos. Incapaz de obter avanços militares relevantes, teria Putin encontrado em Witkoff uma nova arma? A possibilidade de vitória política em vez de militar? Essas questões circulam em ambientes estratégicos, redações de jornais e centros de inteligência ao redor do mundo. A verdade é que a Casa Branca não negou as transcrições. Trump não recuou em sua declaração. E Witkoff continua designado para viajar a Moscou na próxima semana, onde, segundo fontes, encontrará diretamente Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, Trump enviará para Kiev o secretário do Exército, Dan Dursko, sinalizando que os Estados Unidos pretendem pressionar a Ucrânia a aceitar condições próximas às russas. Se confirmado, significa que a presidência norte-americana pode estar empurrando Kiev para uma rendição estratégica. Enquanto isso, a propaganda russa já começou a sugerir que uma paz vantajosa está próxima, insinuando que a Rússia pode conquistar seus objetivos sem expandir o campo de batalha. Em Kiev, o clima é de tensão absoluta. Fontes próximas a Zelensky relatam percepção de que os Estados Unidos estão reduzindo o apoio militar e aumentando a pressão diplomática. A Ucrânia enfrenta agora o dilema histórico: resistir à custa de mais anos de guerra e vidas perdidas ou aceitar um acordo profundamente desfavorável, uma decisão que pode definir o futuro do país. Se a Ucrânia for forçada a ceder territórios à Rússia, teremos um precedente perigoso. Isso pode impactar diretamente a segurança do leste europeu, provocar desconfiança entre países da OTAN e abrir espaço para novas expansões de influência russa. Enquanto a Europa discute mecanismos de defesa e a OTAN intensifica exercícios militares, países como Polônia e Lituânia alertam para riscos de uma expansão regional do conflito. Em Washington, cresce a pressão para que o Congresso investigue imediatamente o caso e avalie possível interferência russa dentro da própria estrutura de decisão dos Estados Unidos. Membros conservadores exigem o afastamento de Witkoff e a auditoria de todas as comunicações secretas entre a presidência e Moscou. Na imprensa internacional, a reação foi imediata. A Bloomberg afirma que os registros das conversas são consistentes com interações anteriores. O jornal britânico The Guardian classificou o episódio como devastador para a credibilidade da política externa americana. Na Alemanha, veículos alertam que o apoio à Ucrânia pode estar sendo negociado à revelia dos aliados. A União Europeia aguarda posicionamento oficial antes de reagir. Em Moscou, a resposta foi discreta, mas reveladora. Após a divulgação, Putin elogiou publicamente a postura pragmática do presidente norte-americano. Muitos analistas interpretaram como sinal indireto de que as orientações dadas por Witkoff foram seguidas. No campo militar, a Ucrânia enfrenta fragilidade sem os mísseis de longo alcance. A desaceleração de recursos ocidentais e a pressão diplomática colocam o país à beira do colapso estratégico. O mundo observa uma possível transformação silenciosa: a diplomacia usada como arma política, capaz de alterar o curso de uma guerra. Estamos diante de um cenário em que a informação pode valer mais do que os mísseis, onde ligações telefônicas estratégicas podem alterar o destino de nações, e onde a frase "ele tem que vender a Ucrânia para a Rússia" pode marcar a história moderna.
Um mundo onde a guerra não é vencida apenas no campo, mas nas salas de negociação, onde interesses ocultos podem decidir fronteiras. Analistas alertam, se confirmado, não estamos diante de uma simples negociação de paz, mas possivelmente de influência estrangeira operando dentro da Casa Branca. Este pode ser o maior escândalo geopolítico do século, um ponto de virada, uma mudança silenciosa de alianças, um redesenho do mapa de poder mundial. Enquanto especialistas discutem, enquanto governos reagem, enquanto forças tentam reorganizar o tabuleiro global, a pergunta que fica é: até onde vai essa influência e que preço será cobrado por ela? A Ucrânia luta para sobreviver. A Rússia assume postura de vitória diplomática. A Europa teme os próximos passos. E os Estados Unidos estão no centro da tempestade. Este pode ser o maior escândalo geopolítico do século. Um ponto de virada. Uma mudança silenciosa de alianças. Um redesenho do mapa de poder mundial. Enquanto especialistas discutem, enquanto governos reagem, enquanto forças tentam reorganizar o tabuleiro global, a pergunta que fica é: até onde vai essa influência e que preço será cobrado por ela? A Ucrânia luta para sobreviver. A Rússia assume postura de vitória diplomática. A Europa teme os próximos passos. E os Estados Unidos estão no centro da tempestade. Se essa narrativa se confirmar, estaremos diante de um momento decisivo. Poderá representar o enfraquecimento da política externa americana, a quebra de confiança de aliados e a ascensão de um novo modelo de dominação estratégica. A guerra poderá ser encerrada não com vitória militar, mas com imposição política. E os bastidores dessa decisão poderão ecoar por décadas. Governos, exércitos e povos estarão atentos aos próximos passos. Porque o que foi revelado mostra que a história pode estar mudando agora, enquanto você ouve esta narração. A frase atribuída a Trump, "Witkoff tem que vender a Ucrânia para a Rússia", permanece como símbolo de todo esse escândalo. Uma frase que pode entrar para os registros da história contemporânea como marco da possível mudança de postura do poder norte-americano diante do conflito europeu. Analistas afirmam que este pode ser apenas o início de uma nova fase, uma era de negociações conduzidas não pelos princípios tradicionais da diplomacia, mas por conveniências momentâneas e interesses estratégicos ocultos. Enquanto os próximos eventos se desenrolam, organizações internacionais se preparam para investigar o caso. A Ucrânia reforça apelos por apoio militar imediato. A Rússia intensifica esforços diplomáticos. E o mundo observa com expectativa crescente, temendo os impactos dessa reviravolta. Porque se a suspeita de influência estrangeira na Casa Branca for confirmada, não será apenas um escândalo político interno. Será um golpe na credibilidade de uma das maiores potências mundiais. Um marco na história das relações internacionais. O que está em jogo ultrapassa fronteiras, ultrapassa exércitos, ultrapassa governos. Estamos falando do equilíbrio global, do futuro da Europa, da força das alianças ocidentais e da legitimidade das decisões tomadas em nome da paz. Se ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino de notificações e acompanhe conosco cada evolução desta crise. Porque o que você ouviu hoje pode ser apenas o começo, e o próximo capítulo pode já estar sendo escrito neste exato momento.